tarde, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa podcast Conversa Aberta. Hoje, dia 22 de agosto de 2024, estamos no ar pelas plataformas digitais, YouTube, Instagram e Facebook, e também com a conexão e, aliás, a transmissão simultânea com 11 portais de notícias aqui conosco ao vivo. São eles o Foco Amazônico, Conexão Amazônica, o portal Opinião Manauara, o BDC Notícias, o portal Amazônia Mídia, o portal de japonês, o portal Giro Amazônico, o portal Diário do Beiradão, o portal Na Hora Exata, o portal Impacto e o portal Amazonas Pix. Sejam todos bem-vindos, vamos compartilhando. Você já sabe, nosso encontro de terça e quinta-feira. Estamos ao vivo na segunda edição desta quinta-feira, recebendo aqui o professor Bibiano, está com a gente aqui para falar um pouco da sua candidatura, é candidato aqui a vereador aqui na cidade de Manaus. Seja bem-vindo, agradeço por estar aqui conosco. Estamos ao vivo aqui dos estúdios do Foco Amazônico. Professor, boa tarde, bem-vindo. Marcelo Brandão, obrigado pela esse espaço, né? É um espaço importante nesse período tão importante em que a gente precisa escolher alguém para nos representar na Câmara Municipal de Manaus, na Prefeitura, e agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante para o nosso município e para o Estado. Nós que agradecemos, nós que trazendo aqui o jornalismo com credibilidade, responsabilidade, com todo respeito a você que me acompanha pelos 11 portais aqui em Manaus, acompanhando esse bate-papo, o nosso podcast Conversa Aberta. Professor, eu queria conhecer um pouco da sua história, antes de começar a falar da política em si, de falar da sua candidatura. Queria conhecer um pouco da história, onde o senhor nasceu, o senhor estudou, como é que a sua vida um pouquinho, conta resumidamente pra gente. Resumidamente, pegando as partes importantes, não tem como lembrar do meu pai já faleceu, veio do interior, veio de Alenquer, de uma cidade, de um lugarejo chamado Carobal, e veio para Manaus na intenção de poder propiciar para os filhos a educação. Então é uma jornada vindo de uma vida muito simples, sabendo que a educação é aquela que pode trazer a possibilidade de mudanças de vida. E aqui chegando, nós fomos morar numa vila da Embrapa, localizada na M010, no quilômetro 30. Depois fomos para Santa Teovina, onde moro até hoje. Eu já fui pai social. Pai social é uma figura de uma pessoa que trabalha como responsável, é claro, por uma ONG, cuidando de crianças que foram vitimadas pela violência. Eu dediquei 5 anos da minha vida nesse projeto. Saí porque casei e precisei constituir a minha própria família. Anterior a isso, eu quis ser padre. Eu passei uma parte da minha vida na congregação do Santíssimo Redentor. Foram mais 4 anos da minha vida em busca de encontrar um sentido mais pleno para ela. Até hoje essa é a minha busca. E entrei no campo da política por uma questão de um assassinato, na verdade, que houve, de um padre. Mataram esse padre às 7 horas da manhã, no dia 19 de setembro do ano de 2009. Padre Rogério. Ele era um missionário, veio da Itália, estava aqui em Manaus há 1 ano e 7 meses. O trabalho era pastoral, então visitar famílias, etc. No entanto, o local em que nós moramos, na época, ele era uma disputa de tráfico. E acabou que, por fazer um trabalho muito bom, no sentido de orientar famílias, orientar jovens, ele acabou sendo vitimado por essa violência. Daí se seguiu uma luta para nós garantirmos a reabertura de uma delegacia. Essa luta inicial, que seria apenas a reabertura de uma delegacia, se transformou numa luta por um plano estadual de segurança para o estado do Amazonas. Conseguimos 36 mil assinaturas, levamos para a Assembleia Legislativa e se seguiu, a partir daí, uma cobrança do governo do estado para uma política de segurança. E a primeira delegacia a receber esse plano de segurança foi Santa Teovina. E o programa foi chamado Ronda nos Bairros. Infelizmente não tem mais esse programa. E foi a partir dessa dinâmica que, ao invés de nós trabalharmos a ideia do voto consciente, voto não tem preço, tem consequência, nós avançamos para ter um representante desse movimento de luta no campo do parlamento. Anterior a isso, fui de líder de movimento de professores, lutamos pela melhoria da saúde,
construção de escolas, isso num campo mais coloquial, num campo mais comunitário. E fui eleito. Não tinha perspectiva de ser eleito, porque não tinha nem recurso, nem partido político. Professor, antes do senhor falar da eleição, vereador, eu queria só entender rapidinho que o senhor falou que queria ser padre, né? O senhor chegou a ser padre? Eu passei 4 anos no seminário, como estudante redentorista. Eu passei um período muito pequeno na Itália para fazer um discernimento mais profundo. A ideia era que eu ficasse lá. Só que nessa época eu já estava apaixonado por uma jovem. E sem ela saber, e nem os pais saberem, eu fiz um processo de discernimento muito doloroso, que era procurar saber o que eu queria da minha própria vida. Resolvi sair para amadurecer esse sentimento e o sentido dessa vida. Descobri que eu não preciso ser padre para ser um bom cristão. Eu posso ser um bom cristão sendo casado, posso ser um bom cristão sendo professor, sendo agricultor, enfim, eu não preciso, evidentemente, me prender a uma dimensão tão profunda que é deixar tudo da vida, que são os casos dos missionários, né, para viver essa questão de forma mais profunda. Eu acredito que eu trouxe isso para a minha vida também de pai, de marido, trouxe isso para a minha vida como profissional da educação, como professor, e trouxe para a minha vida como um agente político, porque eu entendo que toda essa busca foi no sentido de querer viver uma vida com sentido. E o mundo apresenta para a gente muitas facilidades, no poder, no prazer, né, no dinheiro, e às vezes a gente envereda por essas ilusões e perde o verdadeiro sentido da vida. Eu acredito que o verdadeiro sentido da vida está em viver uma vida em plenitude, respeitando as pessoas, amando de fato como Jesus nos pede para amar. Não é o amor do toma lá e dá cá, mas é um amor mais profundo do que esse, o que nos leva inclusive a perceber que eu só posso fazer isso se primeiramente eu entender quem eu sou, me amar a Deus, e assim eu tenho condições de amar o próximo. E se eu levar isso para o campo político, há um documento da Igreja Católica, eu sou missionário leigo redentorista e ministro da Palavra Eucaristia, há um documento da Igreja Católica, o documento 105, que ele afirma que a dimensão mais alta da plenitude da vida da política, do amor, aliás, é a política. Interessante isso, né? A plenitude mais alta da caridade é a política. E aí a gente vai entender o que é a política, né? A política é a arte de fazer o bem. A política, portanto, etimologicamente, ela vem de um radical grego há mais de 2000 anos atrás, em que é servir o povo. Não é servir-se da política, portanto, se servir do povo. Se você serve ao povo, você dá o melhor de si. Enquanto o gestor, caso de prefeito ou governador, ele vai entender que aquele dinheiro não é dele, é do povo, ele precisa apenas gestar. É aí que entra a figura do vereador. Ele tem que fiscalizar para aquele dinheiro não ser roubado, não ir para o ralo da corrupção. Se você viver essa dinâmica do amor ao próximo dentro da política, você não vai permitir que ninguém roube aquele dinheiro. Porque vai faltar para a criança, vai faltar para a merenda na escola, vai faltar para o remédio para quem está com uma dor de cabeça, vai faltar para o saneamento básico, vai faltar para fornecer água de qualidade potável. Então, se você conseguir levar isso para esse campo e essa dimensão, você vai verdadeiramente conseguir fazer algo muito bonito na política, que é servir ao povo e não servir a si próprio. Muito bem. Então, resumindo, depois o senhor se candidatou a vereador, foi o primeiro mandato do senhor. Foi em 2013, 2016, né? Exatamente. O senhor conseguiu os votos, foi lá, e como é que foi essa experiência do senhor lá? Pois Chegando a primeira vez lá, eu vejo que o senhor é mais experiente hoje para a campanha, a gente vai já falar sobre isso, mas como é que foi lá o primeiro mandato do senhor? Eu posso fazer um paralelo. Quando eu entrei no seminário, eu achei que eu estava entrando num reino dos céus, né? Seminário. Eu era um jovem, então eu fui para o seminário para ser padre, eu imaginei, aqui é o reino dos céus, todo mundo é santo. Eles são iguais a nós. Têm as mesmas fragilidades, as mesmas fraquezas. Porém, eles têm uma fortaleza no campo da fé, por dedicar-se mais exclusivamente para essa conexão com Deus, com um ser superior, e o que nos dá força. Quando eu entrei no parlamento, eu imaginei, qual é o meu papel? É fiscal. Esse é o papel do vereador, né? É fiscalizar e propor leis. Então, eu vou fazer meu papel. E quando eu entrei, eu não fui bem recebido. Porque quando eu entrei, tinha uma lei
que garantia a todos os vereadores receberem um auxílio para comprar paletó. Então, esse auxílio para comprar paletó era apelidado de auxílio paletó. Só que o valor total desse auxílio, que você não tinha que prestar conta, você não tinha obrigação nenhuma de dizer à sociedade o que você estava fazendo com aquele dinheiro. Bastaria receber esse recurso e comprar seu paletó. Só que o valor era 2,4 milhões. Aí você faz um paralelo. Qual é o trabalhador que, quando começa o início de um trabalho, recebe um salário integral, sem prestar um único dia de serviço, para comprar os seus implementos de trabalho? No caso do vereador, ele só pode entrar na plenária para trabalhar se ele tiver paramentado, se ele tiver com terno, gravata, etc. Mas totalizar 2,4 milhões para esses vereadores comprar isso, então, isso na verdade, apesar de ser lei, portanto ser legal, era imoral. E entendendo que aquilo era uma imoralidade, eu pedi para não depositar o dinheiro da minha conta. E pedi para que um projeto de lei que estava enterrado, que pedia a supressão dessa lei, fosse reaberto. E foi dessa forma que de janeiro do ano 2012 até início de fevereiro de 2012, se seguiu um grande debate em Manaus sobre esse auxílio. E foi a opinião pública que derrubou o auxílio paletó. Eu fiz apenas a proposta, mas seria mais uma proposta vencida e enterrada se a população não tomasse conhecimento desse fato e se posicionasse ao contrário e dissesse, olha, isso é uma imoralidade, né? E o que acontece na Câmara Municipal de Manaus em relação a isso é uma vergonha. Então, muitos canais de comunicação veicularam esse fato. E acredito eu que isso é o que contribuiu para a Câmara Municipal de Manaus, das 5.530 municípios que o Brasil tem, ser o primeiro município do Brasil a extinguir o auxílio paletó. A partir daí, então, eu não tive nenhum tipo de colega, nenhum amigo, né? É isso que eu ia lhe perguntar, né? O senhor falou assim, quando eu cheguei lá não fui muito bem-vindo, né? E o senhor já derrubando o auxílio paletó, como o senhor disse aí, como é que foi a dificuldade para trabalhar não tendo mais amigo ali? Como é que foi? Quando eu apresentei o documento, a mesma equipe de jornalismo que me entrevistou foi entrevistar os outros vereadores, perguntar se ele também abriria a mão do auxílio paletó. E nenhum disse que iria abrir mão. Teve inclusive um que disse, não, ele está chegando aí, ele quer apenas aparecer. Só eu ouvi esse camarada falar isso, e isso mexe com o caráter da gente, né? Porque o meu pai é agricultor, e minha mãe, ela ajudava a complementar a renda fazendo muito serviço. A mamãe também trabalhava na agricultura, a mãe chegou a lavar roupa para complementar a renda da nossa família. Então eu trago um respeito muito grande à minha raiz. E quando me perguntaram por que eu tinha abrido mão do auxílio paletó, eu falei, olha, meu pai, agricultor, nunca recebeu auxílio enxada. E a minha mãe, ela complementava a renda da família lavando roupa e nunca recebeu auxílio sabão em pó. Então é uma imoralidade um político receber auxílio paletó. E esse vereador que havia dito que aquele ato todo era só para a gente fazer uma polemização, era porque ele não entendia que há homens e há mulheres que eles prezam e honram pela educação dos pais, eles prezam e honram por uma coisa chamada dignidade. Se tem políticos ou pessoas em qualquer outro campo que não prezam por isso, isso é uma questão da historicidade dele. Ele deve ter tido as razões para escolher não ter bom caráter. Mas há pessoas que escolhem ter bom caráter e não se vendem e não se corrompem por isso. Na Câmara Municipal de Manaus, você tem uma ideia, eu entrei no gabinete e não tinha nada. Cadê os móveis, as cadeiras? Eu peguei um documento dizendo, tem móveis, tem armário, tem um monte de coisa. E eu perguntei onde é que está. Aí depois perguntar do presidente, falei, presidente, tem uma lista aqui que está apontando que não tem nada. O presidente falou, Bibiano, é porque eu estou recebendo agora a Câmara Municipal de Manaus e eu também estou preocupado porque esses móveis sumiram. Eu falei, bom, já que a gente está na Casa Legislativa, que é para investigar o prefeito, para fiscalizar o prefeito, por que a gente não pode começar logo por aqui? Porque foi pago um montante, na época eram uns 600 mil, mais ou menos, para comprar equipamento.
e não tem equipamento, alguém pegou esse dinheiro. Alguém sumiu com esse dinheiro. Ou alguém comprou e os móveis sumiram. Então, nesse mesmo período, o presidente pediu para que eu presidisse uma comissão para investigar o sumiço de imóveis da Câmara Municipal. E eu acabei descobrindo. Inclusive, e o que era o presidente da época, que era o Isaac Tayá, que foi o presidente da gestão anterior, da 15ª legislatura, ele tinha pago, mas só tinha vindo metade do equipamento. E a outra metade sumiu. Vamos procurar a outra metade. Encontrei no teto da Câmara Municipal de Manaus uma parte desses móveis. A outra, tendo acesso, portanto, a documentos. O bom de alguém que leva a sério a questão do mandato, que é um mandato conferido pelo povo, é que se ele souber que cada voto que entrou é um voto de pessoas dignas, ele vai honrar o voto dessas pessoas dignas. Então eu descobri a compra feita, a loja que havia vendido, e fui na loja com a nota e com uma comissão de vereadores. 2 vereadores que foram comigo. E ali o dono da loja recebeu, não, ele tá certo, nós vendemos, mas é que não vieram buscar. E está aqui o resto do equipamento. Então essa desculpa é uma desculpa muito simples para querer. Eu acho que na política tem um lado muito ruim, onde há um grupo que aprendeu a enganar tanto o povo, que eles acham que palavras como essa, justificativas como essa, vão convencer a gente de que foi apenas um esquecimento. De tal forma que o presidente da Câmara Municipal anterior foi condenado pelo Tribunal de Contas, porque o meu relatório eu não deixei nas mãos dos vereadores apenas. Uma cópia eu levei para o Ministério Público. Porque se os vereadores, se eles tivessem a tentação de passar a mão na cabeça do presidente, o Ministério Público não. Porque a Casa Legislativa ela é uma casa de representatividade. Não existe o dono da razão, é um colegiado. Tudo para ser encaminhado da Câmara Municipal de Manaus para fora tem que ser aprovado pela maioria dos vereadores. Então a maioria não aprovou a ideia de que a gente pudesse dizer, olha, se a pessoa ela tem indícios de crime, ela tem que ser investigada, tem que ser penalizada. E aí foi isso que eu fiz. E por isso é que eu lhe disse que não fui muito bem aceito pelos meus pares. Na verdade, até o último dia de mandato, não fui muito bem aceito naquela casa. Tentaram, inclusive, uma vez, caçar o meu mandato. Foi mesmo? Tentaram. Eu fiz um trabalho de investigação da falta de merenda nas escolas e um escândalo que estava muito claro, que era o esquema de aluguel de prédios. Haviam escolas que eram alugadas, mas na verdade eram adaptações de pequenos prédios, ou uma residência, até ex-motel. Tinha um motel no Parque São Pedro que adaptaram para ser uma escola. E aí a gente foi ver os preços absurdos, que no total somavam 29 milhões. E eu fiz requerimento para que a secretária viesse explicar, para que a secretária dissesse até quando esses prédios ficariam alugados, quando as escolas de fato seriam construídas, e substituindo então os prédios alugados. Fiz denúncias em relação ao dinheiro do Fundef, que era para garantir pagamento de carga dobrada, melhoria de salário de professores, pagamento atualizado de database, e a Câmara Municipal sempre brecava e a secretária continuava com a praxe que eles têm. Então houve uma medalha para ser entregue para essa pessoa, uma honraria, e eu fui contra a entrega dessa honraria, e eu expliquei por que eu era contra. Eu não apenas disse eu sou contrário, meu voto é contrário. Eu disse para todos os vereadores as razões pelas quais eu era contrário a alguém que gesta um recurso para a educação, que é um dos mais sagrados que tem, que é a educação. Essa pessoa, flagrantemente, a gente denuncia por uma série de absurdos, e depois a gente ainda vai aprovar uma honraria. E foi por essa questão que, divergindo dessa ideia dessa honraria, e depois, inclusive, além dessa honraria, teve o salário dos professores,
que eu havia proposto o reajuste de 15%, o prefeito queria dar 7,5%. E eu até o final falei, enquanto não me provarem que não é possível pagar um bom salário para os professores, eu vou me posicionar ao contrário e vou fazer o levantamento das minhas denúncias. Eu fui voto vencido, mas até hoje eles não apresentaram planilha para dizer se havia possibilidade ou não de aumentar o salário dos professores. E então eu fui à rede social e disse, olha, eu fui voto vencido, infelizmente a nossa proposta de reajuste de 15% não passou. E disse quem votou ao contrário. Então eu fiz uma lista do nome dos vereadores que votaram contrário à minha proposta do reajuste. Esses vereadores que tiveram o nome citado, eles então quiseram requerer o direito da liberdade do voto, contrário ou favorável, e eles têm esse direito, mas eu não queria ferir o direito deles, eu queria apenas dizer que eles não votaram favorável a uma melhoria de salário, de reajuste salarial dos professores. E houve então uma professora que disse que iria acionar o Conselho de Ética da Câmara porque eu tinha quebrado o decoro parlamentar. E quando quebra o decoro parlamentar, é a única justificativa que tem para cassar o mandato de um vereador. E eu falei para eles, podem entrar com processo. E se quiserem derrubar o mandato, derrubem o mandato. Mas eu também não vou ficar calado. Apresentando uma proposta que eu sei que é viável, vocês votarem contrário e derrubar minha proposta, e eu simplesmente ficar calado. Se a gente está numa Câmara Municipal, que é uma disputa de espaço de poder, para defender o povo, não é para entrar lá e ficar calado. Mesmo que você não seja benquisto. Na verdade, a gente não vai ali para fazer compadrio com ninguém, né? Nem com padre, nem com madre. A gente vai lá para fazer um trabalho sério. É um dinheiro que é um dinheiro muito alto. Esse próximo ano será 10 bilhões, e você ficar ali fazendo passeio. Para chegar depois ao final, ao prestar conta, eu vejo vereadores dizendo que deram um rancho não sei aonde, distribuíram um recurso para uma obra de caridade não sei aonde. Esse serviço de assistencialismo não compete à Câmara Municipal. A Câmara Municipal compete o dever de garantir que 10 bilhões é a quinta economia mais alta do país. Dos 5.530 municípios que o Brasil tem, o nosso município de Manaus é um dos mais ricos. É um dos mais ricos. Então não era para ter uma realidade de pobreza numa área, riqueza na outra. A política ela não prega essa divisão social e essa desigualdade social. A política ela prega igualdade, ela prega dignidade, ela prega oportunidade para todos. Qualquer cidadão que viva na cidade tem que ser tratado com a mesma dignidade com quem aquele outro que mora do outro lado da cidade. Ou seja, nós temos que ser tratados com respeito, né? Temos que ser tratados com dignidade. É isso mesmo, pessoal. Você está acompanhando aqui o nosso podcast Conversa Aberta. E hoje estamos recebendo aqui o professor Bibiano, do partido PDT, né? Ele é candidato a vereador aqui na cidade de Manaus. Estamos transmissão simultânea para 11 portais de notícia. São eles o Foco Amazônico, Conexão Amazônica, o portal Opinião Manauara, o PDC Notícias, o Amazônia em Mídia, o portal japonês, o portal Giro Amazônico, o Diário do Beiradão, Na Hora Exata, o portal Impacto e o portal Amazonas Pix. Estamos nessa segunda edição, no dia de hoje, de quinta-feira, do nosso bate-papo, nosso Conversa Aberta. Estamos com o professor Bibiano aqui com a gente ao vivo. Vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem aqui, vai seguindo os portais, você de qualquer portal que está nos acompanhando ao vivo aqui nessa tarde de hoje. Estou aqui com o professor Bibiano. Professor, muito bem o que o senhor está falando aí, muito esclarecedor. Acho que o povo aí está entendendo um pouco mais do que foi o seu mandato. Mas o que o senhor tem feito esses anos longe do cargo público? Como tem sido a sua vida até hoje? Eu sou professor, né? Então, o meu trabalho, a minha profissão é essa de estar em sala de aula. Quando o meu mandato não consegui a reeleição por cerca de 60 e poucos votos, teve toda uma questão anterior para isso também. Durante o meu mandato, sofri 3 atentados, né? Houve um deputado que foi comigo junto com o secretário de segurança para garantir que eu continuasse meu trabalho como fiscal. Mas, enfim, após o término do mandato, eu fui convidado para ajudar na gestão municipal. O presidente da Câmara Municipal falou: Biano, você é uma pessoa que a gente entende que tem uma qualificação e que poderia ajudar o prefeito. Eu falei para ele que eu agradecia muito, mas ninguém me deu mandato de
secretário, né? Me deram um mandato de vereador. E eu voltaria para a sala de aula. E foi isso que aconteceu. Terminou meu mandato, voltei para a sala de aula. E alguns colegas meus diziam, rapaz, o cara foi vereador, voltou para a sala de aula. Não tem na história da cidade de Manaus casos assim como esse. Se tem, eu desconheço. Mas não que eu quisesse ser essa pessoa para voltar para a minha sala de aula. O que eu queria, na verdade, era dizer que o mandato que é conferido é temporário. Não existe mandato eterno. O mandato é de 4 anos. E se entenderem que precisa renovar, precisa renovar. E você volta para onde? Volta para o trabalho que você exercia de forma anterior. A não ser que a pessoa tenha, durante um período tão curto de 4 anos, acumulado uma riqueza tão grande que ela não precisa mais trabalhar. Isso não aconteceu comigo, então tive que continuar trabalhando. Depois eu fui convidado para ser secretário adjunto de educação. Então eu fui secretário adjunto de educação da capital, o secretário de Estado era o Luiz Castro, e eu auxiliava na tratativa das escolas aqui da capital. Passei 8 meses. Aí eu fiz um documento, por não perceber que a gente tinha a liberdade de trabalhar verdadeiramente para implementar um plano estadual de educação para o estado do Amazonas, que nós construímos, e por percebermos que estávamos sendo engessados, que muita coisa não estava andando, não por competência da secretaria, mas por um conjunto de fatores políticos e econômicos do governo do estado, eu escrevi uma carta e 2 meses depois eu saí da SEDUC e voltei para a minha sala de aula. Então meus colegas diziam, rapaz, tu foi secretário de Estado, de Educação, agora tu está na sala de aula? E eu dizia, porque é aqui que é meu trabalho. A SEDUC, ela tem uma verba de 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio. Se você pegar o recurso das prefeituras do estado do Amazonas, mais da metade dos municípios do Amazonas, se somar toda a renda per capita desses municípios, não chega perto de 3 bilhões e meio. Ou seja, só uma Secretaria de Estado detém quase todo o poder econômico da metade dos municípios do estado do Amazonas. E eu voltei para a sala de aula. Então, acredito que muito mais do que as falas, aproveito para os que estão acompanhando, né? Pesquisar a minha vida. Colocar o nome do professor Bibiano. Não precisa ser da minha rede social, Facebook, Instagram, que está lá, professor Bibiano. Mas pode colocar na internet e verificar o que esse cara fez. Será que é verdade mesmo que ele sofreu atentado? Será que é verdade mesmo que ele denunciou a corrupção? Será que é verdade mesmo que ele desbaratou esquema de corrupção? Será que é verdade mesmo que ele foi na Polícia Federal com provas para requerer que a Polícia Federal pudesse fazer uma interferência no sentido de investigação e depois, inclusive, até de punição de agentes públicos? E eu fiz isso porque eu tenho a compreensão do que é a política. Eu tenho a compreensão do valor do que é a política. Ela não pode estar na mão de pessoas que vão fazer negócio, compadrio, para pegar a riqueza que não é desse grupo, é a riqueza do povo, que confia a um mandatário por tempo temporário, mas confia à administração apenas. E o vereador é esse camarada que tem que garantir que o recurso não seja desviado para a corrupção. Voltei para a sala de aula porque eu precisava trabalhar. Porque não levei para minha casa nem um lápis da Secretaria Estadual de Educação. Não levei para minha casa sequer nada da Câmara Municipal de Manaus. Eu levei apenas a minha dignidade e trouxe de volta a minha dignidade. Ela eu não negocio e ela eu não vendo. Eu quero entrar na Câmara Municipal de Manaus novamente. Eu pensei em desistir, Marcelo. Eu pensei em desistir, isso foi no ano 2000. Para essa campanha? Não, anterior. Anterior? Mas eu fui convencido por um grupo que eu respeito muito, que tem uma preocupação enorme, não só com Manaus e o Amazonas. É um grupo que eu tenho o maior respeito por eles. E disseram, Bibiano, você tem uma vocação também para o campo político. E nós precisamos de pessoas que possam entrar no campo da política para fazer o correto. Tem muita gente fazendo só o que é incorreto, o que é errado.
E é um campo que a gente precisa de pessoas que possam fazer apenas o que é o correto. Então eu penso no campo da política nesse sentido. Não é para fazer algo extraordinário. Não, faça só o básico. Fiscalize o prefeito. Faça só o básico para saber se aquele dinheiro que era para fazer o asfaltamento das ruas, na ordem de 500 milhões, 600 milhões, está sendo verdadeiramente colocado de forma padronizada, dentro de critérios técnicos. Não é só jogar asfalto na rua, espalhar com uma pá e pronto, já está feito serviço. Isso é um serviço de gente que não tem respeito pelo povo que elegeu. E é o que nós vimos muito. Eu fiz um levantamento, inclusive apresentei a denúncia desse caso da máfia do asfalto e pedi o CPI para investigar. O cara joga o asfalto, qualquer outra cidade do mundo, passa 10 anos para o asfalto começar a desgastar. Aqui não passa nem 6 meses. O que está errado? Se o processo, creio eu, que o processo que uma empresa usa para produzir asfalto não seja diferente de uma outra em qualquer lugar do mundo. Mas aqui parece que só é feito com areia e piche. Só pode ser, porque depois de 6 meses não tem mais. Quando é outra eleição, quando chegar perto da eleição, é um mutirão de asfaltamento. Aí o povo já parece que se conformou com essa dinâmica. Vamos esperar a próxima eleição para ver se jogam asfalto aqui na minha rua. A gente não pode pensar assim. Ao contrário, a gente tem que se amar, se valorizar, para dizer, não, peraí, tem que me respeitar como cidadão. Esse dinheiro que estão jogando fora num asfalto que é lavado e levado pela chuva, poderia estar servindo para estruturar a nossa cidade, para ser uma cidade verdadeiramente, assumir a vocação que ela tem. Manaus tem uma vocação. Manaus, ela é uma cidade no coração da Amazônia, onde o mundo inteiro olha para cá. Claro. E se nós temos recursos para que cada cidadão viva com dignidade, por que não está vivendo? Por que a gente parece que vive num mundo paralelo dentro da própria cidade, onde tem tantos com tanta riqueza e tantos outros, em número muito maior, numa pobreza vergonhosa, passando até fome? Não era para a gente viver essa realidade. Eu quero entrar no campo político para ser essa pessoa, com mais experiência e com mais maturidade. Eu não quero mais colocar minha família em risco, por exemplo. Meus filhos eram pequenos quando entraram em casa e esfaquearam uma pessoa. Eu não vou mais colocar minha família em risco, porque agora eu sei que eu não preciso mais trabalhar só. Entendi. Tribunal de Contas, Ministério Público, OAB, Polícia Federal, vamos estartar esse povo para trabalhar com a gente. Se os vereadores da Câmara Municipal de Manaus não quiserem trabalhar, eu sei quem pode ser o nosso parceiro. Mas eu preciso e peço essa oportunidade de fazer esse serviço. Esse serviço é uma prestação de serviço dentro da Câmara Municipal de Manaus. Entendi, candidato. E, candidato, se o senhor for eleito como professor, o senhor vai estar de uma forma mais atuante na educação, pelo fato de eu ser professor? O povo da educação, os professores podem contar com o seu apoio? Quando nós estivemos na Câmara Municipal de Manaus, nós pedimos a revisão do plano de cargos, carreira e remuneração, que ele rege o que o professor precisa ganhar dependendo da sua qualificação, da sua especialização, do seu tempo de serviço. E eu pretendo trazer essa pauta para a discussão da Câmara Municipal de Manaus para nós atualizarmos o nosso plano. Ele está defasado. A outra coisa que eu pretendo é não apenas garantir que seja cumprido a lei da database, onde todos os anos é preciso fazer a reposição salarial dos professores. A inflação, ela dilui o nosso poder de compra, mas na database o valor precisa atualizar o que nos é tirado pela inflação. A minha proposta é que a gente não fique só na database. Inclusive a database foi um projeto na época, vereador Marcelo Ramos, que hoje é o candidato a prefeito pela coligação da qual eu faço parte. E o que eu pretendo é eu vou apresentar e tentar convencer os meus pares de que, para além de garantir o cumprimento da database, o profissional da educação, ele precisa ter a valorização salarial dele garantida com um poder aquisitivo maior do que aquele que a inflação lhe tira.
Nós temos professores que trabalham de manhã, à tarde e à noite. É uma jornada de trabalho que, humanamente, é difícil alguém aguentar, o professor aguenta. Além de trabalhar em sala de aula, ele leva para casa o trabalho para terminar e concluir em casa. O professor é aquele que, antes de entrar no trabalho, ele já está trabalhando, porque ele tem que planejar a aula dele, ele planeja em casa. Quando ele entra no trabalho, ele trabalha efetivamente. E depois ele tem que levar para casa para corrigir os trabalhos que, dentro da sala de aula, ele produziu. E imagine os que tem 3 jornadas de trabalho. A gente não está falando apenas de um profissional, a gente está falando também daquela pessoa que precisa garantir para uma sociedade inteira, através da educação, a possibilidade dela se perceber como sujeito, perceber como cidadão, se perceber como alguém que tem que ter dignidade, viver com dignidade. Portanto, é para além de ensinar a ler e a escrever, é para além de ensinar a fazer alguns cálculos matemáticos, é para além do ensino para uma profissão. Através da educação, a gente tem a possibilidade de olhar todo o cidadão e dizer: todos nós precisamos ser respeitados, todos nós precisamos nos respeitar, todos nós precisamos fazer o máximo para produzir uma sociedade cada vez mais digna. E isso passa também pela escola. E por que não valorizar esse profissional? Eu vou fazer essa defesa contundente da valorização salarial dos professores, além de fazer o trabalho que eu sempre fiz, independente de ter mandato ou não, que é fiscalizar as escolas. Se a alimentação escolar está chegando, ou se é uma merenda escolar com suco, com bolacha, como defendeu um vereador com mandato. Né? Um absurdo a pessoa falar que não pode ter alimentação escolar, porque se a criança chegar em casa, ela não vai querer almoçar. É um absurdo. É a pessoa saber que essa realidade ela é uma realidade irreal, porque não é uma realidade, isso é uma falácia, isso é uma mentira, para querer justificar interesses outros, que eu não sei quais são. Ele deveria dizer quem ele está defendendo naquele momento em que ele quer garantir apenas suco com bolacha, sabendo que tem uma lei que rege a alimentação escolar na ordem de mais de 300 milhões, mas não chega a alimentação escolar. E eu irei continuar fazendo esse trabalho para garantir uma alimentação escolar digna para os nossos alunos. O professor bem valorizado salarialmente, ele vai dar uma melhor aula. Então, todo esse conjunto ajuda e favorece a educação. É verdade, é verdade. Eu queria comentar com o senhor, inclusive queria saber do senhor, houve um fato do garoto Luiz Eduardo, 10 anos, acabou sendo espancado em frente a uma escola aqui em Manaus, chegou até a falecer, né, foi noticiado. Como é que o senhor, como vereador, o senhor tem algum projeto que possa auxiliar a prefeitura para evitar que isso venha acontecer? Na frente de uma escola acontecer isso? O que o senhor pode falar desse fato? Tem vários pontos. Tem o ponto que é aquele em que efetivamente uma resposta precisa ser dada para que se evite um fatídico como esse. Então, por que não tirar essas câmaras de segurança que não segura nada, que não garante nada de segurança, e colocar efetivamente, trazer de volta a figura do vigilante? A gente chamava, inclusive, quando eles atuavam, chamavam de verdinho, que a farda deles era toda verdinha. Quando a pessoa fisicamente está dentro de um espaço de escola, o pai que entra, o transente, aquele que vai só visitar, ele sabe que fisicamente tem alguém ali para garantir a integridade daquele povo que está lá dentro. Não é só o patrimônio, não é só estar ali para cuidar do patrimônio. Ele cuida também da vida daquelas crianças que estão ali presentes. E continua com a conexão do circuito de câmaras internas para garantir um melhor efetivo. Pode continuar, mas que tenha um profissional ali dentro. A outra coisa que a gente defende, inclusive eu apresentei um projeto na época em que estive, do Ronda nas escolas. Então você ter centrais, 4 centrais em Manaus, em cada região, e aonde tem os distritos educacionais, ter também esse aparato de guarnições motorizadas para dar respostas prontas para qualquer cenário de violência, né? Dentro ou fora da escola, naquele perímetro em que as câmeras conseguem captar a chegada ou a saída dos alunos. Portanto, é ter de volta esse efetivo de vigilantes dentro da escola, ou implementar o Ronda nas escolas e garantir a questão do sistema de circuito de vigilância interna. Agora, anterior a isso, há um outro projeto. Anterior a isso, é preciso trabalhar efetivamente a ressignificação
da nossa existência enquanto pessoa, enquanto ser humano. É claro que isso é uma atribuição dos pais. Isso é feito na família, não é na escola. Não é dever da escola garantir essa formação do campo do caráter, do campo humano, do campo ético, do campo religioso. Isso é da família. A escola pode contribuir, a escola pode melhorar. Se a escola tiver psicólogos e assistentes sociais, uma pessoa como essa que desfere golpes com o seu colega em sala de aula, surra esse colega, né, bate nesse colega, violenta esse colega, até matar esse colega, a pessoa que fez isso, ela não está bem. A pessoa que fez isso, que é uma outra criança, ela não está fazendo aquilo porque, sei lá, foi possuída por um demônio naquele momento. Ela deve ter tido uma história de agressões também. Olha, eu já fui pai social, eu já trabalhei com crianças vítimas de violência física, psicológica, sexual. Passei 5 anos da minha vida com esse povo e eu sei o que eu estou dizendo. Uma criança, para ela desferir um golpe em alguém, é porque ela já foi surrada também, seja moralmente, seja psicologicamente ou seja fisicamente. A gente dá aquilo que a gente recebe. Se eu recebo carinho e afeto, atenção e amor, eu dou carinho, afeto, atenção e amor. Mas se eu só recebo palavras que me ferem, se eu só sou violentado, eu vou produzir também violência. Então, se nós tivermos nas escolas um profissional competente para acompanhar casos como esse, que infelizmente são muitos, a gente vai poder minimizar. E o último é a implementação de um projeto que eu já trouxe para cá. Não foi eu que trouxe, na verdade, perdão. Eu aceitei fazer parte do projeto, melhor dizendo. É um projeto do Living Peace. É um movimento mundial pela paz. Existe desde a época, depois da Segunda Guerra Mundial, começou esse movimento. Aqui no Brasil chegou em 2016, já tem 5 municípios aqui no Brasil. Santa Catarina, por exemplo, é um deles. Em Manaus chegou no ano passado. E esse projeto, ele trabalha nas escolas a cultura da paz. Não é um trabalho de massificação de uma religião, não é proselitismo. É um trabalho de orientação para uma cultura diferente. A cultura da justiça, do amor e da paz. Se a prefeitura fizer a parceria com esse movimento ou outros movimentos, a escola terá então parceiros. Eu fiz isso na Escola do Viver Melhor, Escola Gilberto Rodrigues, onde eu ministro aula de ensino religioso, e iniciei esse trabalho também na Escola Antônia Pereira, no bairro de Santa Euvina, onde eu moro. E depois nós estendemos para a Escola do Preciosíssimo Sangue, que é uma escola particular, aqui na Avenida Constantino Neri, e iniciamos também na Séculos, que é uma escola que fica na Ponta Negra. Apesar de ser escolas particulares, e apesar de ser em regiões ditas mais ricas da cidade de Manaus, todos nós precisamos da cultura da paz. Todos nós precisamos aprender a respeitar e amar as pessoas. Isso é complementar. Então, como vereador, eu não quero apenas propor esse projeto da cultura da paz. Eu quero levar o projeto e implementar esse projeto em todas as escolas que queiram, porque não vai depender do vereador e nem da secretaria. Depende de pessoas de bom caráter, de boa índole, pessoas que querem o bem para nos ajudar. Isso não é difícil, não gasta um centavo para fazer isso. As pessoas elas fazem isso voluntariamente. O que a prefeitura pode fazer é acolher, implementar e dar um corpo mais robusto. Fazer com que se amplie de uma escola para 500 escolas, por exemplo. Nós estamos falando de quase 500 mil alunos, que teriam a possibilidade de pensar na ideia de construir um mundo diferente. Um mundo de justiça, de paz. É possível? Bora começar agora desde criança. Se os adultos, muitos já se perderam, mas as crianças ainda podem salvar. E falando ainda em educação, queria que o senhor comentasse também sobre o que o povo sempre pede para a gente perguntar, a relação das creches, as poucas creches aqui em Manaus. Como é que o senhor vê a situação? Se tem algum projeto aí do seu candidato? Como é que o senhor vê a situação das creches aqui na cidade? A gente entra numa esfera que é propriamente do executivo, né? Ele tem o dinheiro e ele vai gestar esse recurso, portanto ele constrói as creches. O que o vereador pode fazer? Ele pode ficar atento ao orçamento. Se tem um recurso que é para a construção de creche, ele precisa fazer a defesa, ele precisa acompanhar para dizer, olha, tem recurso aqui para a construção de creche.
Por que não está sendo construído? O governo federal, no ano de 2014, ele mandou para a Prefeitura da cidade de Manaus algo em torno de 270 milhões. Esses 270 milhões era para a construção de creches em Manaus. O prefeito que estava à época, que recebeu esse recurso, foi o amazonino. Ele não construiu nenhuma creche. O dinheiro ficou, como a gente chama, aprisionado, ele ficou ali parado. Entrou o prefeito Arthur. O prefeito Arthur começou a construção, lá no bairro que eu moro, por exemplo, de 2 creches. Isso porque nós lutamos muito por saber que existe o dinheiro. Ele iniciou e parou a construção. Iniciou e parou uma construção no bairro, por exemplo, União da Vitória. Ficou iniciado e ficou parado. Assim como outras áreas da cidade de Manaus, foram um total de 7 escolas. 7 escolas, com um recurso de 270 milhões. Entrou o prefeito atual e ele finalizou a construção dessas creches. 2 em Santa Teovina. A do União da Vitória está parada até hoje. O que aconteceu com esse recurso? Então nós entendemos, se o recurso é do governo federal e não utiliza, ele precisa voltar para o governo federal. Acredito que tenha sido isso que aconteceu. Infelizmente eu saí da Câmara Municipal de Manaus, faltando 70 e poucos votos, e eu não posso afirmar o que aconteceu, porque para isso eu teria que ter a responsabilidade de ter os documentos em mãos. Sim. Quem tem acesso a isso é vereador. Sim, e eu espero que no retorno a gente possa saber exatamente o que aconteceu com esse dinheiro e por que as creches não foram construídas. De tal forma com que o que eu faria hoje é garantir no orçamento, garantir na Câmara Municipal a discussão e a luta para garantir orçamento para a construção de creche em todas as zonas da cidade de Manaus. Hoje, para uma criança ter acesso à creche, ela tem que entrar no sorteio. Ela se inscreve, aí a secretaria, vamos sortear agora aqui. Isso é um absurdo. Você já imaginou? Verdade. Nós temos 1.000 crianças, é um exemplo pequeno, 1.000 crianças, que não é 1.000 crianças. São 100 e poucas mil crianças que estão fora da sala. Apenas um exemplo. E aí dessas 1.000, vou colocar só uma agora, vamos ver aqui. E as demais ficar fora, isso é um ato de crueldade. É um ato de crueldade. Então, nós queremos disciplinar isso. Se tem recurso, ele precisa ir para o cidadão usufruir desse recurso. E no caso, esse cidadão são as nossas crianças. Entendi, certo. Bom, pessoal, está chegando já no final aqui do nosso bate-papo aqui, o nosso Conversa Aberta. Quero agradecer o candidato, o professor Bibiano. Professor, muito bom o senhor vir com a gente. O senhor vai ter agora os minutos aí de consideração final para o senhor falar com o seu eleitor, das suas redes sociais, quiser falar da manhã, onde o senhor vai estar, com a sua agenda de amanhã. A câmera 2 é toda sua, fica à vontade. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado aos que estão acompanhando aqui na sua equipe de produção. Agradecer esse espaço e pedir para você, nós temos poucos dias até o momento da eleição. Eu me chamo Bibiano, eu sou professor, o meu número é o 12307, 12 dos 12 apóstolos, 307 é da linha de ônibus do bairro que eu moro, que é o bairro Santa Teovina. Eu peço a você que possa me dar a oportunidade de lhe representar, mas eu peço de você que faça um acompanhamento da minha vida. Você procure saber quem eu sou. Eu sei que muitos estarão aqui nesse espaço. E aquilo que eu pediria para qualquer amigo meu, eu peço para você. Procure saber quem é o professor Bibiano. Acompanhe a minha vida, acompanhe a minha existência. Peço essa oportunidade para que nós possamos ter uma cidade que possa ser melhor, mais econômica, mais justa para todos. O espaço da Câmara Municipal de Manaus é um desses espaços que nos possibilita isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Quero agradecer a todos que estão em conexão simultânea com a gente, na transmissão simultânea pelos portais. Agradecendo a você que é seguidor do portal Foco Amazônico, Conexão Amazônica, portal Opinião Manauara, BDC Notícias, Amazônia Mídia, portal do Japonês, portal Giro Amazônico, portal Diário do Beiradão, Na Hora Exata, portal Impacto, portal Amazonas Pix. Muito obrigado pela audiência rotativa da gente aqui. Esse é o seu encontro de terça e quinta-feira, na segunda edição. Estamos aqui ao vivo do nosso podcast Conversa Aberta. Candidato, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Boa sorte na sua campanha aí.
E pessoal, eu vejo você na próxima terça-feira, na primeira edição, às 14 horas, aqui ao vivo, diretamente dos estúdios aqui do Foco Amazônico. Fique com Deus, te vejo na próxima. Tchau, gente!